Nós, no Brasil e no mundo ocidental, temos uma tendência a pensar de maneira homogênea o continente africano. Nada podia ser mais falso do que isso, né? One of the biggest problems, I think, is we do not know each other. Brazilians don't know Africa, and Africans don't know Brazil. A África é um continente muito popular. As Américas não são. Isso faz toda a diferença em termos econômicos, em termos de ocupação do território e maneira como a natureza é explorada. A história geológica nos conta que os continentes hoje separados já foram unidos num único grande continente, a Pangeia, que se fragmentou em supercontinentes e esses os continentes atuais. A separação do continente sul-americano em relação ao continente africano está estabelecida como tendo ocorrido há cerca de 100 milhões de anos atrás. Nós tivemos uma vegetação que era contínua, dividida em partes. Então isso levou a que blocos de uma mesma família de plantas ou de uma mesma floresta ficassem separados e passassem a ter histórias evolutivas diferentes, né? E o clima foi mudando também nesses lugares. O papel do Brasil e da África é imenso. Pensando nesses dois continentes, comparando com o resto do mundo, nós temos muito mais espécies de plantas do que tem a Europa, a América do Norte, a Ásia em geral. Então, a vegetação neotropical, e se a gente juntar da África, tem uma missão importantíssima no que se refere à biodiversidade mundial. Se nós temos tanta diversidade genética aqui, tanta espécie, muito mais do que fora da faixa tropical, obviamente nós temos que zelar, né, para garantir que parte dela seja preservada, se não ela toda, em condições de se manter no futuro distante.
Em muitos casos, os bichos buscam, não só as aves, mas os animais em geral, eles buscam soluções parecidas para os problemas que aparecem. Então, um bicho que quer alcançar um cacho de frutos na ponta do galho, ele pode eventualmente desenvolver, chegar durante a evolução dele, a uma solução que é esse bico longo, que é o bico dos tucanos, e, no caso de uma espécie que não tem nada a ver de parentesco com os tucanos, nos calaus chegar na mesma solução. Existem dois tipos de relações interessantes que a gente pode observar nos bichos. A relação de parentesco dos mamíferos recentes com os da África é quase inexistente, né? Mas a relação ecológica é relativamente grande por causa das semelhanças das paisagens. O que a gente pode tirar de lição dessa história toda é que conforme a época em que um grupo de fato se diversificou, se ela for uma época em que os continentes estavam unidos, você vai encontrar traços desses grupos de relações de parentesco através dos continentes para esses grupos. Se os grupos, por outro lado, são grupos mais recentes, eles não vão ter essa indicação. Eles vão indicar, ao contrário, uma grande capacidade de dispersão através dos continentes. E os animais mais estudados são os vertebrados. Então, os vertebrados estavam no centro dessa discussão sobre a deriva continental, e a África e a América do Sul, os continentes mais importantes nessa história, praticamente, por causa do encaixe muito bom entre os dois continentes, a posição deles e o fato de que eles foram dos grandes continentes, talvez dos últimos a se separarem. E isso então levou muita gente a estudar essas faunas do ponto de vista da sua semelhança evolutiva. Para mim, a África, eu devo reconhecer que para mim é o continente mais bonito que eu conheço. É algo assim inacreditável, a variedade, a diversidade e as oportunidades que ainda tem ali. Tanto a África quanto o Brasil, que tem a vantagem de, apesar de tudo, nós ainda temos conservado grandes florestas e termos ainda um patrimônio natural fundamental, eu acho que é aí que reside a nossa oportunidade. É na conservação dessas grandes áreas naturais que daqui a alguns anos deixarão gradualmente de existir pelo mundo mais desenvolvido, é que nós temos então os lugares que as pessoas virão conhecer, virão visitar, repositórios de biodiversidade, de conhecimento, e essas coisas são pouco valorizadas. Sou nascida e criada aqui. Tinha muita banana, muita laranja, muito aipim, mamão. Isso aqui era tudo cheio de inhame. Tinha cachoeira, muito bicho. A gente brincava, pescava, colhia, jogava de jangada, tudo, a vida da gente toda. Aqui era uma terra rica, rapaz. Muita riqueza. Vai matar essa saudade. Só correr com a sua liberdade, só correr no meu céu a estrela que ia. Já fiz um barracão dentro da mata por ter tudo, toda a riqueza que eu preciso, do que o orixá precisa, tem aqui. A força da natureza daqui é melhor do que a da cidade. Por causa da força de Oxóssi. É dentro da mata. A força dos orixás estão dentro da folha. O orixá mora dentro da folha. Pra gente achar um orixá, tem que ir no mato assim, ó. E procurar folha. A gente, pelas folhas, sabe quem é o orixá.
dentro das senzalas haviam muitas questões entre os escravos. E o negro, o que ele fazia? Ele ia buscar na sua ancestralidade a resolução para aquelas questões. E quem iria resolver essas questões? Invocava-se então a presença de um ancestral, de uma vovó que já não estava mais encarnada, ou de alguém que não estava mais, e aquela pessoa então, através do processo da mediunidade, ela encarnava e aí aquela vovó ia dizer aquilo que deveria ser feito. Então ali começa-se a estabelecer um ritual de Umbanda. E estes seres, por estar num plano bem mais sutil que o nosso, a visão destes seres é muito mais ampla. Salve o caboclo do sol e da luz. Salve! Salve o caboclo do sol e da luz. Salve! Salve o caboclo do sol e da luz. Salve! Que a luz do teu sol ilumine nosso eu interior, fazendo-nos elevar até as consciências iluminadas dos planos superiores. Nós somos essencialmente tributários do continente africano, em um processo terrível que foi o tráfico de escravos. Esse processo de trocas culturais que havia, pelo menos até 1850, 1860, praticamente desapareceu. Né? O Brasil foi se afastando do continente africano cada vez mais. Então é necessário, é fundamental que nós nos aproximemos, inclusive para nos entendermos como povo, inclusive, né? Como ideal de nação. Isso nos ajudará a entendermos e pensarmos a nossa própria identidade. Mesmo as populações urbanizadas, que estão dentro de um contexto mais cosmopolita nesses países, eles são herdeiros de uma cultura que vem sendo transmitida intergeracionalmente e que está em processo de constante mudança e transformação, mas não é a mesma nossa. Na maioria das sociedades africanas não tem a nossa noção de acaso. Aquilo que a ciência ocidental não explica, ela diz, é coincidência, é acaso. Essa noção, nas sociedades africanas, não é válida. Sempre tem um motivo para que as coisas aconteçam. Temos que mostrar que elas, as pessoas, têm que ser elas as protagonistas da ação. O projeto de requalificação do bairro de Xamanculo C está localizado no bairro de Xamanculo. A nossa metodologia é justamente fazer com as comunidades. Pegar aquilo que já existe de positivo na comunidade para fortalecer a própria comunidade e que elas possam ser elas próprias a dar continuidade, não nós. Dá licença. Hoje vinhamos de almoçar.
Então eles pediram primeiro que a primeira coisa que se fizesse no bairro seria a construção de valas de drenagem, não é? E melhoria das ruas, porque tem muitos becos e esses becos trazem muitos problemas de segurança, da própria circulação das águas, etc. No Brasil, eles montaram um projeto de requalificação dos alagados. E o embaixador de Moçambique, tendo estado num dos seminários que falava sobre esse projeto, ele perguntou lá por que não tentar essa iniciativa em Moçambique, em Maputo. Conforme deve saber, aquela zona era toda composta de palafitas, não é? E havia o saneamento era degradado. Todo mundo queria ter uma casinha de construção, né? Em cima aí era água. Aí quer dizer que em cima da água não dava para fazer. Aí teve o quê? Que aterrar. Um ia aterrando, os outros iam também ajudando. E aí chegou no que está aí hoje, urbanizou. Mas aqui tinha lugar que dava 5 metros de fundura, 6. Daqui lá para frente aí até chegar lá na maré. Tinha muito mau cheiro nessa maré, é uma poluição enorme, entendeu? E quando pegava fogo, destruiu os barracos todos. O bujão de gás já explodiu várias vezes na casa desses pessoal. Morreu um bocado de criança doente, de doença de rato, nutrição, passando fome. E a gente andava aqui em cima dessa tauba aqui, correndo, morava aqui, né, uma escada assim de tauba, no meio da maré. As pessoas desciam para pegar o fruto do mar, que era o peixe. A maré era muito doente, os peixes. Eu acredito que o tipo de intervenção, a forma de intervenção que foi feita aqui, ela serve de modelo para qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque leva em consideração a pessoa, leva em consideração a comunidade que já está lá, com seus desejos, com suas necessidades, com suas vocações. Eu tenho cerca de 15 anos que trabalho nessa região. Então eu conheci esses dois momentos, o momento da Palafitas e hoje, e como é hoje. Eu posso afirmar, por um aspecto, o desenvolvimento e a melhoria de vida foi significativa. I think we face very similar problems. The inactivity of government, the lack of will. Work that we've done cleaning up the Yukskay River in Johannesburg, which is the most polluted river in Africa. We removed 12,000 tons of garbage in a 48-kilometer area, and that includes the river bed, the river banks, and the riparian zone of the river. We also dredge the bed, because everything gets thrown into the river. Washing machines, car parts, old safes, wire, clothing, mattresses. We also deal with huge amounts of sewage spills into the river. So part of the program is monitoring the river, not just cleaning it, and making sure that we stop all these kind of activities damaging the watercourse. We also stabilize the banks, plant indigenous trees, remove alien vegetation. We teach the surrounding community how to make money out of their waste rather than throw it into the river and into the open spaces. The most amazing change that I've seen, the initial change, is the eyes. When we work in these communities, it seems that their eyes have no light. Their eyes are dead. They have no hope. The minute they start to see the transformation of the river,
And it's incredible how the river goes from murky and dark and reflecting no light to shining with light. And then the light shines out of their eyes. That's how it starts. From there, people start wanting to become involved in the program. They very willingly start to separate their waste at home because it's the visible change that changes the mindset. It doesn't help just starting a recycling program. When there's still a mess everywhere, it doesn't work. People have to see the visible change and the difference. Then they start to change. Então a gente vai fazer essa atividade hoje, essa ação, justamente para a gente sentir essa realidade, porque ouvir falar é uma coisa, mas a gente vendo e fazendo é outra. Então a gente vai fazer a limpeza do rio, depois vamos fazer o plantio das mudas nativas, tá? Que é IP rosa e IP branco, andando de bike, sempre preservando a limpeza, não só dos córregos, mas também das ruas, tá bom? Das praças, das casas. E lembrar do plantio. A ação é do plantio, mas isso significa que a gente tem que cuidar dessas árvores de borda de rio, as matas ciliares e todas a nossa cidade. Legal. Ai, Chacal, legal. Olha a Letícia lá, sozinha. Chamou ela aqui. Bem assim. Olha, Ney. Vamos avançar. Ney. Olha, aqui tem um monte. E a questão é que aqui em Bonito nós temos áreas, corpos de água muito preservados. E a ideia é que justamente as crianças dentro das escolas e fora do espaço formal possam fazer essas atividades para que elas venham levando isso continuamente durante a vida e que a gente deixe um espaço preservado hoje para as nossas gerações futuras. É muito importante para mim. Porque mexe, é questão da sensibilidade mesmo. A gente forma eles não só para a parte ambiental, mas é questão de responsabilidade, né, de questão de cidadão mesmo. Formar cidadão, porque a gente sabe que hoje não está fácil, a educação não é fácil. E a partir do momento que a gente consegue envolvê-los de uma forma de, poxa, pessoal, vamos fazer um plantio e todo mundo está aqui envolvido e começar a ver as transformações neles mesmo, é muito importante. É muito bacana você ser uma pessoa que faz parte da transformação na vida de outro. When you go to school, you go to primary school, there are certain basic things that you learn about the trees and so on. Because, for example, the same trees are the same trees that we were taught that help us in making the rain. We are talking about the trees. And if that science is true, then we have a job to look after the trees. Because if we don't look after these trees, then what we are saying is that we have no rain. And if you don't have any rain, then you are not going to eat because you will not plow. Things will not grow. So I think these are the serious problems that we actually have. This is not just for Africa, because for me, I believe that if we have a problem, for example, here, it doesn't just affect Africa. It affects Europe as well. In the sense that, for example, you have the Zambezi that starts from here, it passes through all these African countries and ends up in Mozambique. And in Mozambique, where it ends, the water goes into the sea. And in the sea, you find whales, you have got seals, you have got what? And these animals travel, for example, from Mozambique, they go all the way. I'm sure sometimes they even go to Brazil. GreenPop is a social enterprise. And what GreenPop really does from its inception in South Africa, they are into conservation work, and this varies. But most of all, they are into tree planting. We plant trees in schools, in farms, and in communities. Well, one thing that amazes me is to be at the graveyard. These times that the burials are becoming more and more complicated.
They put the casket inside, and then they put concrete on top, and then very hard concrete. I'm not talking about weak concrete, very strong concrete, and they bury it completely. And it's really unnecessary. The simplest thing is that when you die, and you must be recycled in one way or another. When you put concrete and so on, then what you're saying is that, for example, the trees will not be able to penetrate through that concrete for you to be able to be eaten. And that is not correct to nature. If we are going to follow, the true things of looking at these things, let you be eaten by the trees so that maybe you come into another form. Then you'll be contributing to the world, other than the other way around. I know this may sound crazy, but I tell you, this is something all of us might think about. Eu comecei a pescar na época com 16 anos de idade. Hoje estou com 65 anos. Tinha uma fartura, tinha as quantas qualidades de cação que a gente pescava. Hoje já fracassou que não se pesca mais cação, não existe mais mesmo. Geralmente nós estamos pescando 2 pescas durante o ano aqui. Desembarcação aqui, mas é mais 2 pescas, é enxova e tainha. E a outra pesca do fundo também já está meio que fracassando também. Alguma coisa tem que fazer. Seja para nós, seja para o pescador industrial, que a gente pesca aqui perto, e a gente pega pouca coisa. Né? Eu achava que devia ter um limite, uma quantia que um barco pegasse tantos, desse uma parada, fosse assim, né? Antes a gente pegava a porção de qualidade de peixe, hoje não se pega mais, né? É muito industrial pescando, muito em cima, né? De aparelhagem. E está terminando a pesca. Our life with fishermen here, actually it's a bit difficult for us. Why I say so? Because we don't manage sometimes, as you have seen for the time, the government of today, things have gone up. Because we don't manage, the money we have is very little money, so that we cannot manage to feed our family. And some of our children are at schools, some are even at the high schools, you see. So the money we have only very few money. And as you have seen, the river here, maybe our lagoon here, there is no enough fish for us because the fish which we catch is not enough to feed our families. That's why we look so poor, we fishermen of this area. Os africanos têm o mesmo problema que o nosso. Eles têm condições econômicas não ótimas. Nós também não estamos lá tão bem economicamente e temos que aprender a lidar com o que nos resta de paisagens naturais, tendo que, ao mesmo tempo, satisfazer as aspirações econômicas da população. Então, nesse sentido, são muito semelhantes. Talvez a grande diferença é a demografia. A pressão sobre os nossos ambientes é menor. A nossa pressão é de megaprojetos. Então, nós ocupamos a Amazônia com megaprojetos hidrelétricos, megaprojetos de
agriculturais de produção de soja e criação de gado, enquanto que lá na África existem, de fato, problemas populacionais, existem migrações populacionais, existe a colocação de pessoas que precisam, de fato, extrair sua subsistência da terra. The Maasai people are people of the cattle. There was a lot of land parceling in northern Tanzania, especially in Maasai land. People rush into Maasai plains to take large parcels of land for their own use, for agriculture, for hunting, for mining, and many other activities. So land became a very sensitive issue. So during that time, I came from Europe where I was studying, and then I was really worried together with some of my colleagues. And then we decided to start this organization specifically to address issues of pastoral land rights, the Maasai land rights, to try to stop the land parceling and the land taken away from the Maasai people, and also to bring back the land which has already been taken. Olhando para o exemplo africano, é muito interessante, porque ali existem muitos conflitos. Na África do Sul, próximo ao Parque Kruger e tudo mais, você tem áreas tribais ainda. Aí tem uma cerca que passa entre essa região onde está o Malamala, por exemplo, e outros hotéis, do Richard Branson. É uma região privada que tem esses hotéis e a fauna conservada. Ao lado da cerca, você tem as comunidades, que ainda estão tentando criar gado naquele semideserto, que estão tentando sobreviver e sobrevivem com bolsa assistência do governo. Do outro lado da cerca, vale, vamos aqui uma comparação, $100 o hectare, enquanto que a terra do fulano que está conservando vale $10 mil o hectare. Mas é uma cerca que divide. Então, o que essa gente está tentando fazer é trazer a comunidade para o entendimento de que, ao invés de criar o gado, ao invés de se concentrar dessa forma, vamos utilizar essas áreas tribais para a criação desses projetos ambientais. E o que você tem que fazer é aproveitar essas pessoas. Expulsá-las não necessariamente vai resolver o problema, vai talvez aumentar o problema. Então você tem que trazer as pessoas para o projeto e tentar enriquecê-las na medida em que um projeto se torna exitoso. The Ngorongoro Park is a little bit different because they have a place and they have a national park. It's in Ngorongoro Crater. It's not allowed to live there, but they can take out there. So in Ngorongoro government, they try to push to move to go another place, but the Maasai people, they are very strong because this is our land. They don't want to move, so they like to stay. Então nós temos um grau muito forte de etnocentrismo na nossa relação com o continente africano, né? Achamos que aquilo que é bom para nós seria bom para eles, quando na verdade nós estamos em um outro mundo, com outras referências culturais, com outros valores, sem compreender
que são povos diferentes, que partem de uma maneira diferente de interpretar o mundo, com outra ética, com outros princípios, até os diálogos interculturais ficam muito diferenciados, ficam muito complicados, né? E, normalmente, quando nós falhamos, nós temos a tendência a responsabilizar o outro por essa falha e nunca pensarmos que essa falha resultou da nossa incompreensão e, portanto, de uma tática e de um diálogo possível a partir de uma compreensão melhor do fenômeno da cultura alheia, né? É preciso recordarmos que grande parte dos países africanos teve o seu processo de colonialização na segunda metade do século XX. Portanto, naturalmente que este processo da terceira força, da emergência de uma sociedade civil, da liberdade de expressão, da própria liberdade de constituição e associações, os próprios movimentos cívicos, tudo isto é um processo que está em construção e leva relativamente a muitos países do mundo algum atraso. Alguns destes Estados africanos, eles próprios, ou são ainda ditaduras, portanto são regimes de partido único, ou partido único camuflado numa democracia, portanto também há essa situação, portanto um partido que não sai do poder 40, 50 anos, temos muitas situações desses em que a voz do cidadão, essa voz é tímida, essa voz ainda é coagida, essa voz ainda é muito limitada. Cidadania ainda é algo que estamos a tentar atingir. É óbvio que, portanto, estamos perante um dilema muito grande, que é um crescimento demográfico exponencial, que ele próprio é gerador de mais pobreza. Portanto, ao degradarmos o ambiente, ou colocarmos em causa um equilíbrio ecológico, nós sofreremos essa pesada fatura no futuro. Brazil has very successfully managed to reduce the number of poor people, absolute poor people. And I think that's an inspiration to African governments, many of whom, if we're not able to do that in the next 5 to 10 years, will suffer insecurity and public safety issues. So I think it's really important for us to learn from Brazil, particularly in terms of social protection programs and in terms of ensuring that financial investment, goes to the right place, which is essentially reducing the levels of poverty in a country. African agriculture is at a critical juncture. We know we are 2 years away from the end of the Millennium Development Goals. We know that Africa is off track, that many, as much as 240 million people do not have enough to eat. Essa agenda, né, da grande revolução agrícola na África, ela é uma agenda importante não só para a África, para o mundo, não é? Quando a gente pensa no crescimento da população até 2050, chegando a 9 bilhões de pessoas, nessa assimetria que existe entre o crescimento populacional muito forte na Ásia e também na África, muitas vezes em países que não têm capacidade de elevar a sua produção de alimentos, e a gente pensa nos equilíbrios que vamos precisar construir para o futuro, nós chegamos facilmente à conclusão que, se não houver uma revolução agrícola na produção de alimentos na África, talvez a gente não consiga, digamos, fechar a conta. This is the chicken house. Yeah, rain chickens is where the bull are staying. So we just get the pigs to put the pigs so that they can eat all the grass, leave the manure for bananas, and the free wheat. So the pigs are doing the work for the bananas? Yes, I do. Converting, making manure? Yeah. Automatic, with no cost? No cost. You don't have to buy fertilizer? No. You don't have to buy pig food? No. They're just eating all the... Beautiful. Yeah. I love it. I love it. I'm a Zambian, I'm born here. And I've spent a long time trying to see how we can help communities get a bit more wealth, get a bit more productivity, so that they don't have to keep moving to town, because this is the big problem here. There's so many people, when the land gets bad, then they shift to town. So this is the challenge that I have in my life.
I was brought up in the rural area, so I understand the traditional values quite well. Then I get to Parliament and I find that people have abandoned those traditional values, all the technologies, and they're just thinking of becoming like Europe or America. And it's very much like that. You have to sort of try and bridge these two knowledge systems. And this was very difficult because people are trying to throw away old ideas and take new ideas, and they get stuck in the middle. There's a lot of things which I learned in Brazil, but I think the main ones for me is how to really develop a very productive system which is going to produce not only basic grains, which is what we produce here, like maize and soybeans, but turning those things into animal products, value adding, also the collaboration of groups of farmers to get more market force, to be able to work together to serve a market, organization. But I think the main thing is we have to focus more on applied research here in Zambia, relevant research. Brazil has a very strong research network, which we don't have here at all in Zambia. And I think those things, if we can implement them in Zambia, will increase our productivity a lot. É interessante pensar que no Brasil, pensa-se que a agricultura e tudo mais, que é esse boom que dá, essa coisa importantíssima que de fato é a coisa mais importante que nós temos aqui. Na realidade, essa agricultura depende da natureza que aí está. Essa natureza, o regime de chuvas, solo, tudo mais, é o que afeta esse nosso sucesso da agricultura. Então, se nós mantivermos a natureza de forma adequada, nós teremos cada vez mais sucesso com uma agricultura mais resiliente. Esse conhecimento tem que ser levado para a África, onde existem grandes áreas que podem ser agricultáveis, e o Brasil está levando conhecimento para lá, mas para não repetir os erros que outros países cometeram, Estados Unidos e mesmo o Brasil, na destruição de áreas que amanhã vão faltar, como barreiras biológicas, como áreas de resiliência e tudo mais. Então, é um aprendizado. Me preocupa, por exemplo, a expansão da soja, que acabou com o nosso cerrado em prazo recorde. Hoje o cerrado brasileiro praticamente desapareceu e continua sendo desmatado, especialmente na sua porção norte, né, entre Tocantins, Bahia, Piauí, naquele pedaço, na porção norte do cerrado. E essa tecnologia de agronegócio que devasta milhares de hectares, ela também está sendo exportada agora para Moçambique, né? Então Moçambique, que ainda tinha suas paisagens naturais razoavelmente bem preservadas, está sob uma ameaça agora muito forte. Então, se a gente tem um descompasso entre conservação, né, que hoje a gente é possível hoje consultar os especialistas e eles darem soluções para que a conservação ande junto com o desenvolvimento econômico dos países, esse descompasso ele leva à eliminação física de milhões de animais e plantas todos os anos. Nós achamos que o que é bom para nós é bom para os outros. E essa falta de compreensão de como funcionam as culturas locais leva a essa soma de equívocos, né? Isso, por exemplo, equívocos relacionados à cooperação agrícola, né? Técnicas de produção, e isso vai para outras áreas também, né? Sobretudo por exemplo, na área médica. É bastante grave esse tipo de equívoco com projetos que são muito bem intencionados, mas que acabam indo para o ralo, né? Não porque as populações locais sejam burras, estúpidas, não consigam perceber. É que nós estamos falando de duas lógicas diferentes, ou de lógicas diferentes, de maneiras de interpretar o mundo diferente, portanto, derivam concepções diferentes de atacar o mesmo problema, não é? Se, por exemplo, um país fala para nós, olha, a gente tem culturalmente o preservativo não é aceitável, o que a gente vai fazer é trazer várias representações desse país ao Brasil e mostrar que para a nossa política pública, para a nossa realidade, o uso de preservativos foi fundamental por conta disso, por conta daquilo, e mostrar os efeitos, os impactos que aquilo teve, não só socialmente, mas em termos de resultado de saúde pública, né? Então, os indicadores demonstram a eficiência daquele procedimento e tudo aquilo. E aí, a partir desse diálogo aberto, a gente promove workshops, seminários, abre para discussão social. Swala la mavazi kwa mtoto yani
mzazi anamwachia sana mtoto vazi ambalo halistahiki katika jamii. Kwa mfano, mzazi anampa mwanae pesa ya sikukuu siku hizi, mwenyewe akatafute vazi ambalo akanunue darajani. Utawezaje kumpa mtoto vazi hali ya kuwa wewe ni mzazi wake? Lazima uongozane naye darajani kwenda mpa lile vazi, hata kama ndio kaja nalo lile vazi kwao. Wazazi siku hizi utakuta wameongeza mahari. Ukiangalia zamani ilikuwa 250, pesa kubwa shilingi 1000, lakini siku hizi utakuta mtu mwanamke, yani ukienda posa utakuta 400,000, lakini yenyewe na makabati mawili au matatu, hasa makabati matatu. We have a total of 92 HIV positive. We have 616 AIDS orphans. Also, we have the most vulnerable children, around 1,200. We are supporting them, financial, materials, just to ensure that these groups are living under very, very good condition in their whole day life. Even if some of the European countries, they succeed to minimize the HIV infection, but in African continent, especially Zanzibar, still we're suffering with this problem. So there's some people, especially in rural area, they don't have understanding of HIV/AIDS problem. Nós já existimos nas concepções de alguns povos africanos, nós já existimos antes mesmo de termos vindo à vida. Os nossos pais já nos têm em potência. Então, quando nascemos, temos a obrigação de, como a árvore, gerar muitas sementes e ampliar a energia que estava contida naquela semente. Gerar muitos filhos é uma obrigação social, né, e é uma riqueza, porque você está fortalecendo a sua linhagem, a linhagem dos seus ancestrais que lhe propiciou a vida. Então, métodos para evitar que digamos que dificultem ou que evitem essa noção de reprodução, de ampliação dessa energia vital, eles não são bem vistos. Eles criam problemas de interpretação, criam problemas de barreira de como entender essa coisa. Então não adianta você simplesmente dizer, olha, usa camisinha, usa preservativo, se você não usar AIDS, você vai morrer de AIDS. Most of people are not aware. They don't know what AIDS is. That's the problem. Education is the problem, main problem actually. And if you compare the rate of HIV in the villages and in town, you will realize that there must be a problem, and the problem is education. Most of people in the villages are illiterate, knows nothing about HIV/AIDS. So it is easy for them to contract the disease. Às vezes a barreira cultural ela é superior à nossa capacidade de mobilização e de sensibilização para determinado tipo de ação. E isso a gente já enfrentou. Tanto é que em alguns países africanos, no caso, por exemplo, de HIV/AIDS, a gente não conseguiu desenvolver toda a estratégia que a gente tinha pensado com o país por questões culturais que realmente foram impedindo ou obstaculizando de alguma forma. For the one-day sessions that we might want to integrate into these activities, those may only be applicable to the existing climate ambassadors and YFs, like to just benefit this group. We bring them here to this space and do a one-day session maybe on public tips and other things that we didn't share with them. Then we have the prodigies like you guys now have to start leading those sessions. Even though we may think that children have that influence, even the parents have. So I was thinking, why not also target the marketeers? And when she said the play, that can, instead of you having a dialogue, that might be so difficult. But you can have a play, theater for development, education, and all that. I think they can learn from that. If we allow climate change to happen the way it's happening now,
The people that are mostly affected are the young people, the children, because they're prevented from going to school or they have to walk long distances, for example, to draw water. Young people contribute less to the effects of climate change, yet they suffer the worst impacts. For us to have a better place, a better environment and a better tomorrow, I think everyone should answer to this call. Like currently, climate change is real. For the Zambian scenario, for example, we have places that are experiencing extreme droughts and other places are experiencing extreme floods, like the community I come from. So when it's flooded, where I come from, pupils are meant to stay away from school for 3 months or so. And it's in that 3 months that these young people, girls and boys, become frustrated to a level that for the girls, they resort to sex and they become pregnant. So in Zambia, we have issues of teen pregnancy. Currently, 16,000 teens are recorded to be pregnant or were recorded to be pregnant last year. Early in the morning when you are going to school, you find a lot of children do not go to school. Then I said, what's the problem then? Every student that you meet on the way, he is or she's not going to school. When you ask her, why don't you go to school today? The problem is, I was just out of the school just because of school fees. What's your problem? I don't have school uniforms. What's your problem? Why don't you go to school? I don't have stationaries. Then I say, no, there must be a problem here. I think that the challenge is so great. I think that the world, whether we are talking about Brazil and Africa or Brazil and Namibia, I think that the answer to it all is education. And unless Brazil and Namibia or Africa gets a strong education plan into place that begins with the early learning, unless we can get that into place, I honestly don't believe that we will succeed at any of these challenges. And I just have to go back to the fact that I really do not believe that any country will ever succeed when it has a high mass of population which is uneducated. Then the road to peace and the road to harmony and equal status, I don't think it can ever be attained until we have a solid education for everybody in place. Eu acho que o problema na África, pior que aqui no Brasil, ainda é o problema da governança. Então, na medida em que os governos africanos ali têm muito mais problemas de governança, dificuldade, corrupção, ali você pode tentar projetos que não levem em consideração nada de conservação. E aí entra a ganância, entra toda uma questão muito complexa. Eu diria que a África tem muito mais a sofrer do que até nós. Nós estamos hoje em dia, a nossa sociedade civil está muito mais organizada, nossas instituições estão muito mais preparadas para lidar com abusos, apesar de todos os que nós ainda temos. A Amazônia ainda perdendo área todo ano, enfim, o Cerrado, muito complicada a situação do Cerrado, mas aqui nós temos uma sociedade mais preparada e governos mais responsáveis. Lá não. Então eu diria que o risco na África é maior e o risco dela perder mais biodiversidade é muito grande. A Caimã tem uma história interessante porque ela está ligada à história da fazenda que ali foi criada em 1912. Era uma fazenda fundada por ingleses,
que ficaram na fazenda até 1950, quando a minha família compra aquela fazenda toda, e essa fazenda fica conosco até a divisão desta fazenda entre os vários familiares, e me coube um pedaço que eu transformei na Estância Caimã. Eu já tinha um projeto para ocupar de forma adequada e conservar um pedaço. Enquanto eu pensava isso, eu pensava, mas de que maneiras eu posso trabalhar o Pantanal além da pecuária? Eu pensava, bom, está surgindo a ideia do turismo, um turismo que já acontecia na África, que era uma referência. Eu pensava, o Pantanal tem tudo a ver com isso e ninguém fez nada ainda. Por que é que eu não transformo a estrutura que eu tenho aqui, por acaso, a sede da antiga fazenda, numa pousada e começo a receber as pessoas? Onde é que eu vou me inspirar? Fui para a África. Então eu fui para a África do Sul, fui para Botsuana, fui para Quênia, fui para o Zimbábue e fui para Tanzânia. Tem uma política voltada para a abertura das suas unidades de conservação, seus parques, a atração de visitantes, infraestrutura adequada para recebê-los e um empresariado voltado a desenvolver atividades desse tipo. Então eles souberam valorizar muito bem esse lado, especificamente a África do Sul, que eu considero um modelo. Também na África do Sul, eles começaram a criar a fauna nativa e a criar leilões da fauna nativa para a ocupação de espaços onde empreendedores querem criar uma reserva natural do nada. Então, por exemplo, existem muitas áreas degradadas na África do Sul em que já não serve mais para boi, não serve mais para carneiro, etc e tal. E aí o fulano pensa, bom, aqui há 100 e poucos anos atrás era uma região de grandes mamíferos nativos e tudo mais. Vamos reintroduzi-los. Mas não tem nada. O que esse cara faz? Esse cara vai e compra a fauna e reintroduz a fauna nesse lugar e a coisa começa a se multiplicar. Se esse processo se iniciasse no Brasil, para a gente superar a burocracia seria algo muito complexo. Então, eu acho que o Brasil tem muito que aprender com isso, ou seja, que a fauna ali é um bem que valoriza as coisas todas e as pessoas reconhecem valor nisso, enquanto que aqui a fauna é caçada, é depreciada, é mal conhecida. Então, nós temos muito que avançar. Kruger National Park is the biggest conservation area in this country. It is very high in terms of biodiversity of species. So it is one of the most important icons that this country has. Um parque como o Kruger consegue ter milhares de pessoas no seu interior e você vê os animais, você tem um contato muito importante com os animais do ponto de vista educativo, isso é extremamente bom para a conservação. E por outro lado, aqui no Brasil, a gente tem parques que são completamente abandonados, né? Os nossos gestores de parques muitas vezes são jogados nos parques sem a menor condição. O Parque Nacional do Iguaçu foi o segundo parque brasileiro, né, a ser criado. Foi criado em 1939, em Mata Atlântica. É um dos parques mais importantes do Brasil, né? O Iguaçu é um exemplo de um parque bem estruturado no Brasil, mas a maioria dos parques brasileiros não tem estrutura que um parque pequeno, um parque estadual ou municipal da África tem. E a filosofia de utilização dessas áreas para visitação também, o Brasil não tem isso. Os parques brasileiros, comparados com o resto do mundo, perdem tanto na gestão e nas estruturas, como também na exploração desse potencial que é gigante. Os parques da África são um exemplo muito claro. Eu tive em parques pequenos lá que a estrutura muito boa, melhor do que a maioria dos parques brasileiros.
de um tempo para cá, nós estamos perdendo cada vez mais recursos para atividade ambiental, não só no Parque Nacional do Iguaçu, mas em todo o território nacional, os órgãos ambientais têm perdido força e têm perdido recursos. Esse ano nós vamos trabalhar com 1/8 do que nós costumávamos trabalhar. Então estamos com 1/8 de recursos e estamos passando por dificuldade. Falta uma política de turismo, no geral, para o país todo, mas para os parques nacionais mais ainda. Eu conheço parques no mundo e parques com um atrativo muito menor do que o nosso, tem 3 vezes mais visitantes. E eu comecei a pensar, isso já tem 20 anos, que uma das formas de atrair as pessoas para conhecerem a Caimã seria me unir a bons projetos. E àquela época, a Neiva Guedes, do projeto Arara Azul, já estava no Pantanal desenvolvendo o seu projeto em algumas áreas e foi na Caimã que ela se inspirou na questão das araras azuis. Eu era uma bióloga recém-formada, tinha uma vontade imensa de trabalhar com fauna no Pantanal e estava fazendo um curso de conservação da natureza em novembro de 89, quando eu me deparei com um bando de araras azuis, mais ou menos umas 30. Me encantei por elas e o professor disse que elas poderiam desaparecer porque não se sabia quase nada a respeito. E elas estavam ameaçadas de extinção. Eu saí dali falando para todo mundo que eu estudava arara azul que ela não poderia acabar, que outras pessoas tinham que vê-la na natureza. E foi aí que começou o projeto. E um dia ela me procurou e perguntou se eu teria o interesse de abrigar o projeto dela ali dentro. Para você ter uma ideia, quando ela chegou lá, mais ou menos 16, 17 anos atrás, ela estimou uma população de 80 indivíduos na Caimã, araras azuis. Hoje, passados esses anos todos, ela estima algo como 400. Mais que eu andasse o tempo todo no Pantanal e estudasse as araras, se não tivesse a contribuição da população pantaneira, eu não conseguiria dar conta de toda essa informação. A gente tem uma biodiversidade muito grande, tem muitos recursos naturais que não são aproveitados e que a gente precisa mudar isso, e eu acho que eles são um grande exemplo. Desde o início eu trabalhei com os fazendeiros, com os peões, com as mulheres dos fazendeiros, com as crianças no Pantanal. E esse foi um grande diferencial do projeto, porque eles viraram grandes parceiros nossos. No Brasil faltava muito, o ecoturismo era muito mal explorado. E vim para o Pantanal, conheci o Pantanal, me apaixonei por aqui e queria especificamente tentar ajudar esse bioma. E conhecendo aqui a Caimã, eu vi que era muito legal, que todos nas pousadas, você lê aqueles livros das pousadas e os hóspedes escreviam, o lugar é maravilhoso, os guias são super bons, eu vi um tamanduá, fantástico, só que eu não via onça. Faltava esse elemento aqui no Brasil, do mesmo jeito que foi feito na África há vários anos atrás, que ninguém via o leopardo, por exemplo. E no fim das contas é o que as pessoas querem ver, é o predador, né? Você vai para a África, você vê um hipopótamo, é legal você ver um hipopótamo, mas a pessoa volta decepcionada se não viu um leão. Então, através de vários processos que a gente trouxe esse know-how da África, a gente trouxe africanos para ensinar o nosso pessoal aqui, a gente tem feito esse processo chamado habituação para tentar fazer com que as onças parem de fugir dos nossos carros, as pessoas consigam avistar as onças e assim estimula o ecoturismo. Hoje em dia a gente já está acompanhando a terceira geração de uma família de onça. Desde que ela nasceu, ela já vê esse carro lá perto dela e sabe que aquele carro não representa perigo e ela não foge. O ecoturismo ele gera muito mais emprego do que a pecuária.
e gera emprego para homem e para mulher, né? Diferente da pecuária, que a maioria dos empregos são para homem. Eu fiquei impressionada na Amazônia, o tanto de estrangeiros que tem, que viu uma arara, quase que derrubou um barco porque viu uma arara. Imagina a fauna desse país inteiro, as florestas que nós temos em vários estágios e tudo. Então, o Brasil deveria copiar bons exemplos de conservação e não querer inventar a roda ou deixar a roda parada, que eu acho que é mais o caso. Eu acho que dá para ganhar tempo, porque assim, nós estamos atrasados em relação à África, quanto à destruição, porque eles destruíram antes, e quanto à reabilitação da natureza. Nós podíamos suprimir essa etapa, porque nós não precisamos terminar de destruir para começar, porque assim, não tinha mais leão no deserto, agora já tem que voltar o leão de volta. Nós ainda temos onça na natureza. Nós vamos esperar que não tenha, para daí ter que botar de volta? Nós não podemos pular esse período idiota da história, esse que você acaba de destruir, para depois começar a reconstruir? Todo mundo diz que eu criei o Nex, e de uma certa forma eu criei. Mas quem criou o Nex foi uma onça. Uma onça que eu conheci no setor extra de um zoológico, que eu nunca tinha ouvido falar nisso, e era um animal problema, que é uma das coisas que as pessoas não conhecem. Ele estava numa jaula de 2x1 no chão, há 4 anos, sem andar. E eu fiquei horrorizada quando vi aquela onça naquele estado. E como a maioria das pessoas, eu nem supunha que isso existisse. E a minha primeira reação foi, poxa, eu tenho uma fazenda, como é que eu posso ajudar essa onça? Nessa hora estava nascendo o Nex e eu não sabia. E aí uma onça foi chegando e outra onça foi chegando e a gente viu que havia uma demanda muito grande. E, em primeiro lugar, a gente focou só esses animais problema, que são os animais que sobram das matanças. Matam as mães e os filhotes sobram. Mas eu acho que a burocracia, em nome da obediência às leis que não são cumpridas, atrapalha quem quer ajudar. Então, assim, os caçadores de onça, eles não são presos. Em compensação, quem trabalha com conservação tem os passos dificultados a cada metro. Porque não só eles não ajudam, eles atrapalham. Eu não sei por quê. In 1975, it was estimated that some 200,000 lions may exist within Africa. Since then, we know for sure that we've lost between 80 and 90%. This is one of the fastest declining species on Earth. Today, hopefully, there might be 32,000. As the habitat for lions is shrinking, as well as the number of prey species in those areas are disappearing. Lions are more frequently being forced out of protected areas and into habitat living alongside people, and more importantly, people's domestic livestock, cows, goats and sheep. And a lion, when in this situation and encountering an easy meal in a cow compared to a wildebeest, then the lion is going to go for that option. Of course, the loss of a cow to a rural community member living in Africa is a huge loss to their livelihood. And as a result, communities are retaliating against lions by killing them, poisoning them, spearing them. It's a conflict which is ongoing, is widespread, and it's a conflict that the lion cannot win without assistance. I am aware that Brazil is removing vast amounts of its wildlife areas at a very rapid rate. And a lot of that is to provide natural resources to westernized economies who just overutilize everything. And I think that's a real shame.
Eu sou Anna Krokemp, veterinária da Alemanha. Fui para a África, em Swakopmund, hoje chama-se Namíbia. Encontrei o meu marido que tinha uma mina de prata e de zinco lá no deserto. O meu marido quis depois sair da África. Depois cheguei no Brasil para montar junto com o meu marido Dennis Krokemp o Parque das Aves. Em Swakopmund, sol, como aqui no Brasil. Em Swakopmund, deserto, aqui floresta. Em Swakopmund, nunca chuva, nunca. Aqui, muita chuva. O deserto está maravilhoso. Aqui a floresta está bonita. Os dois, uma maravilha, mas 180 graus diferente, tá? Hoje em dia, nós recebemos 650 mil visitantes por ano. Empregamos 150 pessoas, temos aproximadamente 1.100 aves de mais ou menos 140 espécies. Uma coisa-chave da África é se você permite acesso a essas maravilhas da natureza, se você permite pessoas entrar, ter contato. Realmente, esse modelo dá certo. Esse modelo ajuda a proteger o meio ambiente bastante. Das nossas ferramentas mais importantes é convencer o público sobre a necessidade de conservação. E esta ferramenta, para nós, é encantar pessoas. Temos que mudar da atitude que nós precisamos colocar vidro acima dos nossos parques nacionais, das nossas áreas, das nossas paisagens lindas para protegê-los. Tem que abrir, tem que permitir acesso. Claramente, esse é, no caso da África, o que ajudou a preservar. Ela tinha muita fé no projeto, muito. Ela tinha certeza que ia dar tudo certo. Minha mãe é a gente que ficou com muito medo. Eu estava covarde. Ele faleceu 2 anos depois do parque abrir. Então ele nunca viu o parque bem seguro, né? Assim, bem visitado. Foi sempre bem difícil no início. Gelado. Mas agora está vendo lá, né? A África e o Brasil são conectados. O mar Atlântico, o sul do Atlântico, é um corredor de trânsito de tartaruga marinha. Então, os animais muitas vezes desovam no Brasil, se alimentam na África, e muitas vezes desovam na África, se alimentam no Brasil. E com o tempo, cada vez mais, com o desenvolvimento de tecnologia, de pesquisa, através da introdução de marcação por transmissor de satélite, genética e a própria marcação original que a gente faz nos animais, que é uma plaquinha com uma identificação, vai se coletando mais informação sobre esse trânsito. Para se fazer conservação de tartaruga marinha, tem que se entender todo o ciclo dos animais
e poder fazer cooperação técnica com os países que, de alguma forma, compartilham esse ciclo. About 3 years ago, we found a leatherback turtle here, and it had a tag on it, and the tag was Tamar, was from Tamar, which is on your coastline. And I was very fortunate to be able to go to Tamar and also see the incredible work that they're doing on sea turtles. So there's a very close link between Brazil and Namibia in terms of the sea turtles. We have a very rich upwelling area in the Benguela Current, and that's how we have this link to Brazil, we have the link to West Africa, and we have the link to East Africa where these turtles come from. The purpose of the project is twofold. We help to provide a source of income to the local villagers here, and then our goal is also conservation of the national forest, to decrease the usage of the national forest. So the way it works is we have trained some of the villagers. We have 35 farmers currently, and we have trained them how to breed butterflies. They begin the process by going to the forest and catching a male and a female of the same species. The male and the female mate to start the process. They lay eggs. The eggs become caterpillars, and the caterpillars become pupa, or cocoons. At that point, we purchased the pupa from the local villagers. We also export these butterfly cocoons, or pupa, to other countries for their butterfly exhibits and for zoos. I know Brazil has such a wild diversity of plant life and animal species that can be used in this way. Africa has many lessons to offer Brazilians in sort of ecotourism. So using the nature around them, their forest, their wild diversity of animals, especially Africa with its exotic wildlife, has become an ecotourism destination for people around the world. O projeto borboletário nasceu em 2003. Criaram o projeto a princípio com 12 integrantes, mas deu tanto certo que hoje eles são 25 integrantes. Foi criada uma associação de criadores de borboletas de Poconé. E hoje o borboletário não existe sem essas pessoas, sem essas famílias. Ela tá meio velhinha, mas tá bonitinha. Criar borboleta envolve seu vizinho, seu filho, seu marido, seus netos, né? Aí todo mundo já começa desde o início, né? Aí o vizinho fala assim, achei uma lagarta aqui, o que é? Não sei o que, não tem. Aí você vai envolvendo a comunidade, tanto como com as borboletas, como com as plantas. A gente privilegiou famílias que, de certa forma, tinham poucos recursos, né? De classe média-baixa, de Poconé. A ideia do projeto não é ser uma renda única para a família, mas sim uma complementação de renda, para estimular exatamente que eles estudem, que eles busquem o crescimento, que as famílias se sensibilizem com o aspecto da criação das borboletas e que isso também, indiretamente, traz uma sensibilidade para a importância da conservação.
Vai fazer 13 anos, né? Durante esse tempo de projeto fiz uns 18 cursos. O projeto me trouxe muita coisa boa, né? Muita coisa boa mesmo. Agradeço por participar e nunca vou abandonar. Mesmo que eu ganhe na Mega Sena, ainda fico comigo. Eu era uma pessoa que trabalhava com gado, né? Com coisa bem mais, nós dizíamos assim, força bruta, né? E a borboleta já trouxe mais uma paz, né? Um bicho que a gente tem que ter mais sensibilidade para mexer com ele, bastante carinho, né? Da primeira vez que o meu professor veio, meu orientador veio para a gente fazer esse projeto, ele falou para mim da lagarta que ia virar borboleta. Eu, nos primeiros momentos eu não acreditei, né? Falei, eu vou acompanhar esse processo para ver se realmente é verdade. Eu passei 60 dias olhando para uma lagarta desesperadamente, né? Achando, pô, esse cara deve estar de brincadeira comigo, ele deve ter feito uma brincadeira para ficar com esse bicho aqui. De repente eu cheguei, estava sofrendo a transformação, né? A lagarta, e eu fiquei desesperado achando que a lagarta ia morrer, né? E ela estava passando por essa fase da crisálida, né? Naquela mudança que a lagarta teve para a crisálida, eu teve uma mudança dentro de mim. Eu fiquei desesperado, fiquei emocionado, não sabia o que fazer, né? Eu acompanhei de novo a crisálida, aí veio o nascimento da borboleta, né? Que eu vi o primeiro nascimento de borboleta na minha vida, eu fiquei também emocionado, que eu cheguei, vi a crisálida se batendo, de repente estava num pote, eu vi uma borboleta nascer dentro de um pote, eu fiquei, né? Para mim foi uma coisa que inexplicável, inexplicável. To make the world a better place, I'm ashamed of humans' need for endless material wealth. Definitely holistic management would try and promote an idea where you would understand the whole before you can understand the parts. But as we go to university and our current Western education system, you really become specialized very young, and you try and understand many parts and then try and understand the whole. And this, we think, is impossible. Essa divulgação, esse trabalho de levar essas experiências, de mostrar o que o Brasil está fazendo de bom e o que a África também, eu acho que a gente pode fortalecer. Eu não vejo o futuro sem essa aproximação estar consolidada. Nós defendemos muito a figura do Estado de Direito, fala-se muito da figura do Estado de Justiça Social, mas hoje estamos defendendo uma coisa ainda mais inovadora, que é um salto fantástico em frente. É um Estado que diga na sua agenda política a nossa maior riqueza é o ambiente. Muitos não têm, nós temos. E qualquer jogo económico tem que se fazer no tabuleiro desta opção. Ora bem, esse Estado já é um Estado de direito ambiental. O Brasil precisa se aproximar da África. A regra básica para que qualquer caminho que escolhamos dê certo é se nós somos capazes de superarmos os estereótipos que nós temos construído ao longo de séculos sobre a África e sobre os africanos, nós poderemos estabelecer diálogos frutuosos, sérios e de longa duração. We don't have to speak the same language to work together. We don't have to live on the same side of the earth. We can all learn from each other and play our part in making it happen.